A lei era branda. A lei permitia todo mundo divorciar por qualquer motivo e casar de novo. A lei permitia. Quando ele chega em Mateus 19, qual é a pergunta dos fariseus para Jesus? Senhor, o homem pode se divorciar, repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam tentando a Cristo porque a lei dava esse direito. Então ele vai criar agora uma mudança nessa lei. Eu digo para vocês. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, preste atenção aqui agora. Toda atenção aqui agora. Atenção, atenção. Então Cristo diz, eu porém vos digo, embora Moisés tenha dito no passado que vocês podiam divorciar da carta de divórcio e por qualquer motivo, que essa foi a pergunta, então Cristo diz, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher comete adultério. Em 2 momentos. Preste atenção. Atenção, atenção. Muita atenção agora. Para de falar aí. Cristo está dizendo, eu porém vos digo. Versículo 9, não é? Eu porém vos digo. É versículo 8. Eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher comete adultério. Presta atenção. Em duas circunstâncias. Ele comete adultério quando ele se divorcia sem justa causa. Presta atenção, isso aqui é sério. Ele comete adultério quando ele se divorcia sem que ela tenha cometido adultério. Ele comete adultério quando ele casa-se pela segunda vez, estando apenas divorciado da sua mulher. Mateus 19. Mateus 19. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, observe a colocação do texto. Observe a colocação do texto. Qualquer que repudiar sua mulher comete adultério. Em 2 pontos. É aí onde você vai entender Mateus 19, 9. Comete adultério. Se ele a deixa ou se divorcia sem que ela o tenha traído. Ele comete adultério. E ele comete adultério se ele casa com outra. Preste atenção. O que Jesus está dizendo em Mateus 19, 9 é exatamente isto. Ele não está dizendo que você deve se casar se a tua mulher te trair. Não. Ele está dizendo para você que você comete adultério se você deixar a tua mulher sem justa causa. Espera aí que o mingau vai engrossar. Calma. Não, Jesus não está dizendo isso, tá? Presta atenção. Aquele que deixar qualquer um que repudiar sua mulher, ele vai cometer adultério se ele repudiar essa mulher sem justa causa. E ele vai cometer adultério se ele se casar novamente. É isso que Cristo está dizendo em Mateus 19. 19, 9. Porque a pergunta é, Jesus, o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta. Cristo está dizendo, não. Porque a lei permitia. Agora, Cristo está dizendo, eu digo para você que ele só deve repudiá-la se ela o trair. E veja que Paulo ainda dá um complemento dizendo que se
reconciliarem, melhor. Capítulo 7, 1 Coríntios, né? Separou, que reconcilie. Aí Cristo está dizendo, ele pode repudiar a sua mulher, se ela o trair. Agora, Cristo está dizendo, qualquer que repudiar a sua mulher, comete adultério se ele repudiar essa mulher sem justa causa, sem traição, sem adultério na relação, e comete adultério quando ele se casa com outro. É isso que Cristo está dizendo em Mateus 19. Quer respaldo para isso? Vamos para Mateus 5. Em Mateus 5, Cristo vai falar exatamente isso que eu estou dizendo agora. Mateus 5:31. Não há nenhuma contradição bíblica. E todos os outros textos de Marcos 10, de Coríntios 7, de Romanos 7, de Lucas 16, todos os outros textos vão na mesma linha. Não há contradição nenhuma na Bíblia. Nenhuma. Quando você abre Mateus, né? Mateus 5, veja que ele, antes de Mateus 19, ele já havia falado sobre isso. Veja o que ele diz em Mateus 5:31, e eu peguei algumas versões bíblicas. Eu peguei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versões bíblicas para entender o que Cristo está dizendo em Mateus 5:31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou de divórcio. Cristo está falando da lei antiga, né? Só que quando davam a carta de divórcio, era por qualquer motivo. Não precisava ter motivo, basta ele não querer mais. Então ele dava a carta de divórcio. E aí Cristo relembra o que era no passado, o que era antigamente. Foi dito aos antigos, não é? Quer deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Aí no versículo 32, ele vai dizer em Mateus 5, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. Opa, aqui entra a culpa daquele, isso nessa versão, mas eu vou mostrar os outros textos em versões diferentes, para você entender melhor. Aqui ele está dizendo o que ocorre quando um homem deixa uma mulher sem adultério. Ele se torna adúltero porque a faz ser chamada de adúltera. Ela nem precisa casar com outro. Basta ele a deixar, dar o divórcio, sem que ela o tenha traído, ele se torna cúmplice quando chamarem ela de adúltera, porque o entendimento da lei é que o homem só deve deixar essa mulher, a partir do que Cristo está dizendo, ele só deve deixar esta mulher se for por relações ilícitas. Uma vez que ele faz isso sem que haja relações ilícitas, ele se torna coparticipante naquilo que chama de adúltera. Ele se torna culpado no adultério dessa mulher. O que é que o pastor Aleluia quis dizer aqui hoje? O divórcio sem justa causa, quais são as consequências? Nesta versão que nós lemos, ele diz, faz que ela cometa adultério. Então ele tem culpa nessa versão, nesse texto. Faz que ela cometa adultério. Agora, preste atenção. E o qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Quando você lê em Mateus, vou já ler aqui, irmãos, as versões diferentes para você entender Mateus 5. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, porque quando o Senhor disse lá em Mateus 19, 9, ele diz assim, e qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por adultério, e também casar com outro, ele comete adultério. Parece estar fora de lugar as peças.
mas está correto o texto. Ele está pondo duas coisas. Qualquer que repudiar a sua mulher, e não sendo por adultério e casa com outra, comete adultério. Então ele está pondo duas condições para esse homem ser chamado de adúltero. Aí ele diz assim, e aquele que casar com a repudiada. Essa repudiada aqui não é essa mulher. Ele não falou, e aquele que casa com esta mulher. Não. Ele está dizendo, aquele que casa com qualquer mulher repudiada, comete adultério. Qualquer mulher repudiada. Na lei, no passado, quem casava com a repudiada não cometia adultério. Lembra que eu citei Deuteronômio 24? Ela podia casar com outra. Só os sacerdotes que eram proibidos de casar com mulher repudiada. Na lei, lá em Levítico, o Senhor proibia os sacerdotes de casar com mulher repudiada. Mas os homens podiam casar com mulheres repudiadas. Agora, Cristo está dizendo que aquele que casar, não é com esta que foi deixada por esse homem, não. Com qualquer mulher repudiada, comete adultério. E não importa pelo que ela foi repudiada. Se ela traiu, se ela não traiu. Se ela não traiu, ela tem um marido vivo. Se a pessoa casa com ela, é adúltero. Se ela traiu, ela tem um marido vivo. A pessoa que casa com ela é adúltero. Se ela não traiu, ela tem marido vivo. Que casa com ela é adúltero. Se ela não traiu, quem casa com ela por causa do marido vivo é adultério. Ainda que ela tenha traído, quem casa com ela comete adultério, porque o marido está vivo. Agora, quando eu vou ler as outras versões bíblicas desse mesmo texto de Mateus 5, veja o que diz, por exemplo, a versão Peshitta, Bíblia Sagrada traduzida. Preste atenção o que diz Mateus 5,31. Foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dele uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, sem prostituição, sem crime, não é? Faz com que ela cometa adultério. E todo aquele que se divorciar dela, comete adultério. Você está entendendo? Ele se torna adúltero. Na versão Peshitta, Bíblia Sagrada traduzida. Aquele que se divorciar dessa mulher sem justa causa, ele está dizendo, ele comete adultério. É a mesma coisa daquele que olha para a mulher e a deseja sem deitar com ela. O Senhor diz, você já adulterou. Agora você está deixando a sua mulher sem justa causa, ele diz. Qualquer que deixar a sua mulher à parte, sem prostituição, sem culpa, ele diz, faz com que ela cometa adultério, e todo aquele que se divorciar dela comete adultério. Aquele que se divorcia da mulher sem justa causa comete adultério. Ele tem culpa, porque ele a torna adúltera nos olhos dos outros, porque a lei está dizendo isso. Ele só pode separar se for por adultério. Se ele separa sem adultério, quem olha para essa mulher diz que ela adulterou. Então ele tem culpa no adultério, ou mesmo quando ela não tem adulterado, ele passa a ter culpa quando alguém a chama de adúltera. Isso nesta versão. A Bíblia de Estudo Bereana, no mesmo texto de Mateus 5,31, veja o que diz a Bíblia de Estudo Bereana. Ela diz assim, também foi dito, quem se divorciar de sua mulher deve dar-lhe o certificado de divórcio. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, comete adultério sobre ela. Então preste atenção, na versão Bíblia de Estudo Bereana, olha como está Mateus 5,31. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher deve dar-lhe certificado de divórcio. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, comete adultério sobre ela. E quem se casa com uma mulher
divorciada comete adultério. Veja que ele não diz quem se casa com esta que foi repudiada. Não. Quem se casa com uma mulher em estado de divórcio. Qualquer mulher em estado de divórcio, em situação de divórcio, qualquer mulher, não é esse caso, não. Qualquer mulher em estado de divórcio. Quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. A versão Bíblia Bereana. Isso não há nada de novo do que Cristo está dizendo em Mateus 19. Ele está dizendo a mesma coisa que está em Mateus 5. O que ocorre é que as peças parecem fora de lugar em Mateus 19, mas não está. Ele diz lá, qualquer que repudiar a sua mulher, aí ele diz, vírgula, 1, sem justa causa, 2, e que casa com outra, ele diz, comete adultério. É isso que Cristo está dizendo. Em Mateus 19, 9. Mas quando as pessoas olham, fazem uma salada ali, que não existe. Ele está apenas dando 2 motivos para enquadrar um homem em adultério. 2. 1, quando ele se separa sem justa causa. E quando ele casa de novo. Então ali, o Senhor está dizendo, ele comete adultério. Veja que em Mateus 5,31, na tradução da Bíblia de Estudos Bereana, ela fala a mesma coisa. Olha o que ele diz no versículo 32. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ele diz, comete adultério sobre ela. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. E foi exatamente isso que Cristo disse em Mateus 19. Tanto é que ele diz lá, e o que casar com a repudiada? Ele não disse com esta, ou seja, qualquer mulher que seja repudiada, aquele que casar com uma mulher divorciada comete adultério. Não importa. Não importa por que ela divorciou. Não importa. Se ela é divorciada desse homem, ela não é viúva desse homem, ela é divorciada, então qualquer que casar com ela comete adultério. E é o que está claro em Mateus 5, 32, 31 e 32. Agora veja, a nova versão internacional, ela também nos ajuda a aclarar bem esse texto de Mateus 5, 32. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ele diz assim, a torna vítima de adultério, ou seja, ele tem culpa. Qual é o tema do estudo? Divórcio sem justa causa. Quais as consequências? O cara que se divorcia sem justa causa tem alguma culpa? Ele responde por algum pecado perante a lei divina? Responde. Ele se torna adúltero porque separou da mulher sem adultério. Ele a torna vítima de adultério e ele é cúmplice nisso. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo ou não? A nova versão internacional diz assim, ó, eu vos digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Se ele não separou por imoralidade sexual, por traição, aí ele diz assim, ele a torna vítima de adultério. Então ele tem culpa, ele que a tornou vítima. Na Bíblia Bereana diz que ele comete adultério sobre ela. Na versão internacional diz que ele a torna vítima. Ele tem culpa. A versão padrão em inglês, na versão padrão em inglês, o texto de Mateus 5,32 diz assim, eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por motivo de imoralidade sexual, a faz cometer adultério. Veja, é como se ele é o culpado do adultério dela. Porque ela vai ser chamada de adúltera? Porque, para a lei, para aquilo que Cristo está dizendo, quando uma mulher é deixada pelo homem, todos que olharem para ela vão dizer, essa mulher cometeu algum erro. Por que ele a deixou? Por que ele a deixou? Ela o traiu? É a primeira pergunta. Então, Cristo está dizendo que quando essa pessoa
deixa essa mulher sem que ela tenha cometido tal ato, ele é culpado em tudo aquilo que disserem dela. Ele a torna vítima de adultério. A Bíblia King James, na versão King James, o mesmo texto de Mateus 5,32, ele vai falar de novo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher por qualquer motivo, porque está falando dentro daquela pergunta dos fariseus, pode divorciar por qualquer motivo? Aí Cristo diz, eu vos digo que qualquer um que divorciar da sua mulher por qualquer motivo, que não seja, a King James falando, que não seja por imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. E quem casa com mulher divorciada comete adultério. Veja que King James, na versão King James, ele não diz quem casar com esta mulher. Não, ele diz quem casa com uma mulher divorciada. Qualquer mulher. Não importa pelo que ela divorciou. Não importa. E quem casa com mulher divorciada comete adultério. Ponto. A Bíblia, na tradução da God's Word, ela diz assim, o versículo 32 de Mateus 5. Eu peguei algumas versões para que os irmãos pudessem entender melhor. O versículo 32 diz assim, mas posso garantir, essa é na tradução God's Word, mas posso garantir que todo homem que se divorciar de sua mulher por qualquer outro motivo, porque ele está respondendo a questão, não é? Pode divorciar por qualquer motivo? Não, não pode por qualquer motivo. Que não seja infidelidade. Olha o que diz a tradução da Bíblia God's Word. Diz assim, qualquer que se separar da sua mulher por qualquer motivo que não seja infidelidade, a faz parecer que cometeu adultério. Eu não disse ainda agora isso aqui? A faz parecer que cometeu adultério. Quem se casa com uma mulher assim, divorciada, dá impressão de que cometeu adultério. Essa é a versão de God's Word. Veja, o que Cristo está dizendo aqui? Cristo está pondo agora às claras aqui que todo e qualquer homem que divorciar da sua mulher só pode se ela tiver cometido adultério. Se ela não cometeu adultério, ele divorcia, ele está em pecado. Ele comete adultério. Ele a faz parecer que está em adultério. Ele a torna vítima de adultério. E aquele que casa com uma mulher divorciada, qualquer mulher divorciada, comete adultério. Esse texto ele está idêntico a Mateus 19. Ele explica Mateus 19. Mateus 5, 31 e 32 explica Mateus 19, que muita gente faz confusão. O que Cristo está falando em Mateus 19 ali, ele está dizendo o seguinte, a pergunta é, o marido pode separar da sua mulher por qualquer motivo? A Cristo disse, não, só pode separar se for por traição. Se ele divorciar sem que haja traição, ele comete adultério. É isso que Cristo está dizendo. E ele comete adultério, 2, se ele casar de novo. E quem casa com uma mulher divorciada, Cristo está dizendo em Mateus 19, quem casa com uma mulher divorciada comete adultério. Não importa pelo que ela separou. Se ela era fiel ou se ela era infiel. Não importa. Ele comete adultério porque o marido está vivo. Só isso. Quem casa com uma mulher divorciada, não importa se ela era adúltera, quem casa com ela é adúltero. Se ela era uma mulher fiel, quem casa com ela fica adúltero do mesmo jeito, não muda nada. Não muda nada. Quem casa com a mulher divorciada que foi infiel, quem casa com ela adultera. Quem casa com a mulher divorciada que foi fiel, quem casa com ela adultera também, do mesmo jeito. Não muda nada. O marido adultera se ele separar de uma mulher sem justa causa. É isso que Cristo está dizendo em Mateus 19. Ele está dizendo, porque os fariseus perguntaram, posso me separar por qualquer motivo? Cristo está dizendo, não.
Se você se separar por qualquer motivo, você comete adultério. Mas a lei no passado não dizia isso. A lei dizia que ele podia se separar, se divorciar por qualquer motivo. E podia se casar novamente. Cristo vem e diz, não, você não pode se separar por qualquer motivo. Você só pode se separar, se ela tiver cometido um pecado de traição. Se você separa sem que isso tenha ocorrido, é isso que Cristo está dizendo em Mateus 19, 9. Se você se separar de uma mulher sem que ela tenha te traído, você comete adultério. Se você casar com outra, você comete adultério. Repito, o que Cristo está dizendo em Mateus 19, 9. A resposta dele à pergunta, posso me divorciar por qualquer motivo? Cristo diz, qualquer, digo porém que qualquer que repudiar a sua mulher, comete adultério se ele repudiou ela sem justa causa e se ele casou com outra. É isso que Cristo está dizendo. Aí ele diz, e sobre aquela mulher ou qualquer mulher divorciada que se casa, o homem que casa com ela comete adultério também. Qualquer que casar com uma mulher divorciada. Vamos lá. Vamos fortalecer esses textos? Esses textos têm mais respaldos bíblicos, para isso que eu estou dizendo, porque quando a gente analisa Mateus 19 e Mateus 5, o que Cristo está falando aqui é sobre a culpa daquele que se divorcia sem justa causa. O que é que Cristo está falando em Mateus 19, 9 e em Mateus 5, 31, 32? Cristo está falando da culpa. Qual é o tipo de culpa que tem aquele que se divorcia sem justa causa? Ele está dizendo que qualquer um que se divorciar da sua mulher, que não seja por causa de adultério, este homem comete adultério sobre ela. Ele a faz parecer adúltera. Ele a constrange, a envergonha. Então ele tem culpa. Preste atenção nisso, que no versículo de número 10, veja o que os discípulos dizem em Mateus 19, 10. Vamos meditar agora por que os discípulos disseram, meu Deus, se é dessa forma, não vale a pena nem casar. Por quê? Porque eles entenderam que uma vez que eles casavam-se, só podia separar se fosse por adultério. E uma vez separado por adultério, não podia casar. É por isso que eles disseram no versículo 10, olha o que eles disseram, consideraram, se esses são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Porque eles agora entenderam, porque Jesus está respondendo a pergunta. Pode se separar por qualquer motivo? Aí Jesus diz, não, não pode por qualquer motivo, não. A lei era assim, agora não é mais. Não pode. Você não pode separar por qualquer motivo. Você só pode separar se for por adultério. Se você separar sem adultério, você se torna adúltero. Você tem culpa. E se você se casar de novo, você também é adúltero. E foi exatamente isso que os discípulos entenderam. Tanto entenderam que eles disseram, bem, se é dessa forma, não vale a pena, não tem vantagem de casar, porque eu vou casar com uma mulher, eu não posso separar dela. Primeiro, só posso separar se ela adulterar. Se ela não adulterar e eu me separar dela, eu sou adúltero. E se eu casar com outra, eu também sou adúltero. Daí o porquê que os discípulos disseram isso. Se os discípulos tivessem entendido o contrário, eles não teriam dito o que disseram. Se os discípulos tivessem entendido como muita gente entende, eles teriam dito assim, ah, que bom, Senhor, legal, tá ótimo. Não, quer dizer que se ela adulterar, eu separo e posso casar de novo, não é isso? Se ela adulterar, eu posso separar e casar de novo, não é isso? Não, eles não entenderam assim, porque não foi assim que Cristo disse. Como não disse em Mateus 5, 31, 32, como não disse em Mateus 19. Agora, vamos buscar
respaldos para ver se essa frase ela tem contexto, se essa colocação tem contexto. Vamos lá. Agora vamos ver outros contextos que vão provar exatamente essa linha. Quando Cristo se reúne com os discípulos em Marcos 10, veja que ele fala claramente em Marcos 10. Ele diz apenas assim: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra comete adultério. Está escrito isso? Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra comete adultério. Cristo fala, porque esse é o resumo. Esse é o resumo de tudo. Marcos 10. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra comete adultério. Ponto. Em Lucas 16, 18, olha o que a Bíblia diz. A mesma coisa. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Não importa pelo que ele deixou. Marcos 10, Lucas 16, 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Ponto. Em Coríntios, Paulo vai falar o quê? Coríntios 7. Solteiros e viúvas, casem-se. Ele não disse divorciados. Existia divorciado na igreja em Coríntios? Existia. Existia. Ele está falando com uma igreja que era mundana, que veio do mundo, que era nova, que estavam os crentes tudo novo, na fé. Mas ele disse apenas assim, ó, solteiros e viúvas, casem-se. Não importa de onde ele veio, se lá no mundo ele casou, descasou, não importa. Porque muita gente diz assim, não, mas lá no mundo, foi no mundo. Não. Paulo diz, solteiros e viúvas, casem-se. Falando com a igreja de Coríntios. Ele não disse, solteiros, viúvas e divorciados, casem-se. Não. Por que Paulo não disse isso? Porque Cristo não disse isso. Em Mateus 19. Cristo não disse isso. Divorciado, que a mulher traiu, case-se. Não, Paulo não podia dizer porque Cristo não disse. Aí sabe o que Paulo diz? Aos casados, ele diz, não se separem. Por quê? Porque Deus aborrece o divórcio. Mas, se separarem, aí Paulo diz, que reconcilie-se. Não está escrito isso? Aí ele diz, ou que fique sem casar, porque divorciou tem que ficar sem casar. Por quê que Paulo está dizendo isso? Porque Cristo disse. Porque Cristo disse que aquele que se divorciar da mulher e casar, comete adultério. Paulo não poderia falar o contrário. Em Romanos 7 ele vai repetir a mesma coisa. Enquanto esse marido estiver vivo, preste atenção, enquanto esse marido estiver vivo, ela está presa a ele. Ele não disse, essa mulher vai estar presa ao marido até ele dar a carta de divórcio. Paulo não escreveu isso em lugar nenhum. Não existe esse texto em lugar nenhum. A mulher estará ali para casar, ou o homem estará ali para casar com quem ele quiser, se ele tiver carta de divórcio. Não existe esse texto. Enquanto o cônjuge estiver vivo, estará preso ao seu cônjuge. Ele não podia ter dito lá em Romanos, né? Aos romanos, hein? Aos romanos. Ele podia ter dito. Não, mas enquanto estiver vivo, ele não disse, até ela receber a carta de divórcio. Não, não falou isso não. A mulher está presa ao seu marido enquanto ele viver, não é enquanto ele der a carta de divórcio, não. Até ele dar a carta de divórcio, não. Enquanto ele viver, não tem carta de divórcio no mundo que libera essa mulher para casar de novo.